Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Espero que seja tudo bem com todos. Estamos gravando esse vídeo aqui no começo do mês de fevereiro. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2020. E nós estamos aí com greve de alguns lugares da Petrobras, né? Com relação a fechamento, inclusive, de uma unidade de operação de fertilizantes, né? Que não estava dando lucro para a Petrobras, e a Petrobras decidiu fechar. E aí a gente tem aquela situação, aquela questão que é da complexidade de como que é difícil você ter funcionários públicos, né, mesmo sendo de empresas, não onde o governo é sócio, mas são empresas, que nós chamamos de empresas mistas, né, e não poder mandar eles embora. Então fica aquela situação ali, mas de certa forma até pode ser mandado embora. Então é uma empresa que não estava dando lucro, fechou, abriu, não deu certo, fechou, e assim que funciona no meio civil, ou de qualquer tipo de empresa que tem algum negócio. Se não está dando lucro, fecha e pronto, sinal que acabou o problema. Bom, então eles começaram a fazer greve, uma coisa até que eu tinha comentado no meu outro canal, nas revelações, falando que esse 2020 ia ser um 2020 bem conturbado em relação a isso também. E está acontecendo, mas vamos lá. A importância da greve. Então é o seguinte, a greve, ela não é uma coisa assim ruim, né? Ela parece ser ruim e ela é ruim para a sociedade. Então, tipo assim, tá tendo greve nas refinarias, que é o que está acontecendo. Tá tendo greve em algumas, né? Não em todas não, mas está tendo greve em refinarias. Aí o que acontece? Automaticamente, se está tendo greve nas refinarias, não vai ter como abastecer alguns postos de combustíveis daquela região onde aquela refinaria atende. Muito bem. E não tendo combustível nesses lugares que atendem, começa a dar prejudicar as pessoas que não tem nada com o que a ver. Fala assim, eu não tenho nada com o que a ver, eu trabalho na iniciativa privada, ou então eu sou funcionário público de outro setor. Não tem nada com o que a ver e papapá. Bom, então é o seguinte... Essa questão das greves, ela quando é política, ela é um problema, porque aí são tipo de manuseamento, né? É como se fosse manobrar pessoas, meios para fins políticos, para ganhar mais força política, mais representação, e seja como for, como você imaginar. Isso é um problema, tá ok? Isso realmente é um problema muito sério, mas... as greves, os sindicatos, essas coisas, ele foi criado por um motivo, ele tinha uma explicação e tinha um motivo em si, que está sendo demonizado porque um partido tomou parte de tudo isso, dessa representação, né, das pessoas, dos funcionários, da parte trabalhadora, e foi usado de mau uso, foi usado de forma incorreta e ruim, mas não significa que quando se criou era ruim. Não, muito pelo contrário, quando se criou era muito bom. Se essa representação ela tivesse não se envolvido tanto com política, ela estaria viva até hoje. Tanto é que ela se envolveu tanto que ficou como se fosse um braço da política. E que não era para ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Aí o que acontece? Nós estamos nos dias de hoje tendo um arroxo salarial de muitos setores. Nós temos arroxo salarial, seja de órgãos públicos, que as pessoas falam eles ganham muito, mas também tem pessoas que ganham bem pouquinho no órgão público. Não são todos, eu não posso generalizar e falar assim, todos, não. E eu tenho também um problema nas empresas, que muitas empresas acabam pagando piso e tal lá, e os caras não querem nem saber, o piso é tanto e acabou e não tem conversa. Que tem muitas classes que trabalham com piso e as pessoas pagam com piso, seja piso de vigilante, de porteiro, seja não sei o que, os caras pagam piso e não quer saber. E aí, como é que tá? Se pagam um piso e amanhã, já imagina só, amanhã não tem mais representatividade. Aí os caras nem regulam mais o piso. Aí meu piso acaba sendo o piso nacional. O piso que o governo federal falou para mim que o salário mínimo é tanto, então todo mundo tem que ganhar tanto. Isso é um problema muito sério. Mas que está dentro de uma tendência de se acontecer. Os sindicatos em si, eles foram criados para não ter exploração
das pessoas, ou seja, para combater um tipo de uma, abre aspas, fecha aspas, de escravidão social, certo? De exploração das pessoas, dos trabalhadores em si. Ponto. Muito bem, muito bom, muito maravilhoso. Isso aí é interessante, muito lindo. Também servem para controlar igual a CIPA, que é de prevenções de acidentes. Então eles brigam, falam assim, não, aqui nós temos que usar uma luva XXY porque mexe com alguma coisa química, tem que se usar uma bota, tem que se usar uma roupa especial, XYZ, papapá. Ou seja, são mecanismos para proteger o trabalhador, para que as empresas não simplesmente coloquem eles lá e deixa Deus dará e seja como for. Então, nós temos 2 pesos e 2 medidas. Infelizmente, está se demonizando tal coisa. E isso daí pode gerar um problema muito sério. Bom, primeira situação, nós estamos numa crise onde o desemprego está alto ainda. Por mais que tenha abaixado um pouquinho, ainda está alto. E isso faz com que as pessoas tenham medo de perder o emprego. Então, quando a pessoa tem medo de perder o emprego, automaticamente como é que ela pode falar? Ela fica submissa, ela aceita alguns tipos de, abre aspas, fecha aspas, de exploração no trabalho. Como assim, professor? Então seria mais ou menos o seguinte. Vai trabalhando aí e eu vou te dando reajuste conforme o seu sindicato manda dar reajuste. Por que eu não poderia dar um reajuste além daquilo ali? Não, eu sou empresa e o meu negócio é lucro e papapá. Então, o que acontece? Nós temos que ter um equilíbrio entre humanas e exatas, né? Que seria o capitalismo, que o povo fala jocosamente. Que, na verdade, não é bem capitalismo, como todo mundo fala, mas é a conotação para se explicar e para se entender é mais fácil assim. E aí, o que acontece? Dentro desse caminhar, você tem que ter o equilíbrio. Então, quando você mata um dos equilíbrios, se você pegar e destruir de vez 100% os sindicatos, existe uma probabilidade muito grande de que a outra parte comece a explorar, entendeu? Vocês têm que ter esse equilíbrio. O problema é o seguinte, que esse equilíbrio, ele está baseado em um partido, em um grupo de partido que estava explorando esses mecanismos de proteção dos seres humanos, dos trabalhadores. E isso é complicado. Entendeu o que está acontecendo? Então, o que deveria ter? Eu não sei, eu acredito que o certo seria profissionalizar essa questão dos sindicatos, deixando ele como se fosse algo mais moderno. Então, tipo assim, tudo que vai fazer, mudanças que vai fazer, poderia, igual faz no Congresso ou faz em alguns outros lugares, que são votações, mas dos próprios funcionários. Então, abrir coisas mais digitais e não de influência das pessoas, vamos sair pra rua, vamos apertar ali e vamos fazer aqui, não. Onde as próprias pessoas possam entrar num acordo e aquilo ser melhorado de forma XYZ. Isso já está acontecendo e deve ser uma tendência, já está acontecendo em empresas de altas tecnologias, Microsoft, Google, essas coisas assim. Então, eles inclusive falam assim, quanto que você acha que deveria ser o seu salário ideal? E as pessoas fazem aquilo lá baseado no que ela acha que deveria ser, que eu já vi muitas reportagens sobre tal coisas, e o resultado é uma coisa interessante. Claro que nós temos também uma outra situação onde que o brasileiro gosta de abusar e puxa a sardinha sempre pro lado dele. Então também tem uns outros problemas aqui cultural no nosso país. Mas eu acredito que deva ter alguma sinergia, algo de equilíbrio para tal. Tá. Então o que acontece? Essa questão das greves, essas questões das greves, ela tem que existir, mas ela tem que ser de forma moderada, sem radicalismo, sem abusos. É como se fosse de fato, olha, tô aqui, tô protestando, tem alguma coisa que está errada. E aquele ser e aquele membro, ele tem que entender a necessidade, a dificuldade sobre tal situação. Poxa, se vai fechar uma unidade de fertilizante, por
que não tenta abrir uma outra refinaria, porque a nossa produção agora de petróleo está bem alta? Vamos abrir mais uma refinaria, então, no lugar, porque a gente já está com o lugar mesmo, já tem a estrutura, uma certa estrutura, tal, não sei o quê, vamos abrir uma refinaria ali. São coisas para ponderar e pedir de uma forma um pouco mais consciente sobre tal. Apesar que eu tenho uma teoria sobre isso, que eu acho que é o seguinte, nós temos que fazer o seguinte, o CLT ele foi criado para a proteção das pessoas, para não ser abusadas ou exploradas, certo? Então são regras para a proteção dessas pessoas que não têm condições de se autoproteger. Muito bem. Então eu acredito que o CLT ele deveria ser e existir para pessoas que não têm nível superior. Então elas são tutadas, né? Ela tem um tutor que é o governo que vai as proteger. Fora isso, se você tem nível superior, caiu aí, meu querido, tudo ali, você tem que ser você responsável pela negociação. Deve ser tudo contrato. Você negocia com o seu chefe, você tem nível superior. Ou você não é mais superior? Você fez uma faculdade que você tem um nível superior. Se você é superior, então, meu querido, para que você tem que ter um governo para te tutar? Né? Então, você que tem que negociar, você tem que ser responsável pelo que você quer. Olha, eu gostaria de ter um veículo 14º, 15º, eu gostaria que meu salário fosse XYZ, e assim por diante. Eu acredito que essa deveria ser a tendência para tal, né? Então, gente, tá aí a minha explicação sobre essa questão humanas, em relação aos sindicatos. Eu acredito que tudo tem um porquê, que tudo tem uma parte boa, mas infelizmente está sendo usada de forma política, e isso não é muito saudável nem muito bom, infelizmente, né? E acredito também que nós devamos passar por uma parte mais tecnológica, mais avançada, onde a gente possa, de fato, votar, escolher as coisas através de votos, sabe? Através de online, sabe? Tem que ter plataformas que é o próprio sindicato criar alguma coisinha ali para fazer a coisa fluir, né? Em relação aos próprios funcionários votarem de forma anônima, tal, e sei lá, e ter esse direito resguardado para tal. Mas é um perigo muito grande a gente matar todos os sindicatos, como acham que é bonito fazer, porque nós não vamos ter o equilíbrio. Mas, de certa forma, também nós não podemos dar uma força exorbitante para sindicatos, fortunas e fortunas, para que esses usem todo esse dinheiro para simplesmente fazer campanha política. Isso também não pode. Então seria mais inteligente usar como se fosse o SES e o Senai faz com a participação da indústria, que ele pega uma porcentagem da indústria e faz escolas. Imagine essa porcentagem que era recolhida pelo sindicato ser usada para formação, para utilidade de coisas para os próprios funcionários. Inclusive poderia ser usado, por exemplo, como uma previdência privada da classe. Então, olha, vamos lá, nós vamos pegar esse dinheiro que está sendo formado lá e a gente vai utilizar para XYZ, alguma parte de apoio para tal. Podia ser usado, né? Podia, mas infelizmente não é. Então, gente, isso daí é somente um prisma, jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.